Sejam bem-vindos a esta sessão dos Seminários Internacionais de Estudos Globais. Sejam todos bem-vindos, quem está aqui presente na Sala Nova da Universidade Aberta e quem nos acompanha via telemática. E é com muito gosto e honra que hoje aqui recebemos o Sr. Intendente-Chefe da Polícia de Segurança Pública, o Sr. Dr. Clemente Lopes, que amavelmente aceitou proferir uma conferência sobre um tema de que é o próprio teórico. Isso também é uma honra acrescida no nosso país, ter um intelectual desta carreira que está pensando as novíssimas ciências policiais, estabelecendo um campo epistemológico precisamente para fazer a assunção de um saber cientificamente fundamentado, para depois também servir de suporte a uma pedagogia mais avançada na formação daqueles que são os responsáveis pela segurança do nosso país em tempo de democracia e em contexto também das nossas sociedades desafiadas pelo fenómeno da globalização, que marca a nossa era, a nossa idade, que alguns chamam de idade global ou de era global. E também nos dá a honra de estar connosco na mesa e fazer o comentário e apresentar o Sr. Intendente-Chefe, o Sr. Professor Dr. José Lamego, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que é alguém muito conceituado na área da filosofia do direito e não só, e que tem uma vasta experiência também daquilo que tem sido a construção do Estado Democrático nestas últimas décadas, e que depois também trará a sua visão, a partir do que o Sr. Intendente-Chefe aqui apresentar, a sua visão crítica, e para depois moderar também o debate. Assim sendo, agradecendo muito em nome do nosso Centro de Estudos Globais e da Universidade Aberta a vossa presença neste ciclo de seminários em Estudos Globais, dou a palavra ao Sr. Professor Dr. José Lamego para apresentar o Sr. Intendente-Chefe e depois dar-lhe a palavra para proferir a sua conferência. Muito obrigado, Sr. Professor José Eduardo Franco, Sr. Professor Pedro Clemente. Eu conheço o percurso pessoal do Sr. Superintendente-Chefe Pedro Clemente mais na sua vertente académica do que na sua vertente exatamente policial. De qualquer modo, conheço há mais de 30 anos, sempre segui o seu percurso exatamente na vertente académica. Também o acompanhei quando ele ainda era muito jovem, mas já com algumas funções de responsabilidade na PSP. Trocámos muitas vezes informação bibliográfica em domínios que não era suposto um responsável da segurança interna, da PSP, ter interesse, que era precisamente no domínio da filosofia. Portanto, alguns livros de filosofia foram da minha biblioteca para a leitura do hoje professor Pedro Clemente. Depois, ele teve sempre, de facto, muito interesse na própria arquitetura de segurança, na construção do Estado Democrático, o sistema de informações, a PSP, o ensino na anterior Escola Superior de Polícia, que agora se chama Instituto Superior e Ciências Policiais, que julgo que está integrado no ensino politécnico e no sítio universitário, e que, de facto, tem sido particularmente sensível àquilo que é necessário que uma polícia de um Estado democrático seja sensível a questões constitucionais e de direitos fundamentais, a questões de direito criminal e de direito de processo penal, a questões da sociologia. Portanto, não é um académico e um intelectual desligado da prática, mas é alguém que tem feito um percurso em duas vertentes, como responsável da PSP, onde hoje é superintendente-chefe, foi progredindo, ainda o conheci como chefe de esquadra, aqui de uma esquadra muito próxima de nós, e foi aí que ele já ainda era
um jovem de à volta de 30 anos, se interessava nomeadamente pela leitura da crítica da razão pura de Kant, o que eu achei um caso único no sistema policial português. Portanto, não direi muito mais sobre ele vai apresentar, tem escrito, tem investigado, tem também estado à frente do Instituto Superior de Polícia e assim é um universitário, como todos nós presentes, como o professor José Eduardo Franco, como eu próprio, tem dialogado com o Ministério da Educação também no sentido de acreditações, no sentido de gestão pura e simplesmente académica do Instituto Superior de Polícia e, portanto, não farei uma apresentação mais longa, depois caber-me-á também a possibilidade de fazer comentários à sua intervenção. Fui escolhido para comentador não porque seja perito em alguma das áreas que ele vai abordar, presumo apenas porque acompanhei o percurso intelectual dele há tantos anos e também por amizade e bondade do professor José Eduardo Franco, que está à frente deste Centro de Estudos Globais. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, agradeço este tão honroso convite que me foi dirigido pela Universidade Aberta e por esta oportunidade de poder estar com todos vós, que eu quero também desde já saudar, sejam presencialmente, seja através da via digital, também saudar os ilustres membros da mesa, não é? Quantas palavras foram ditas, eu quase fico sem palavras para dizer, e realmente faz muito sentido falar de polícia e de estudos globais. Digamos que a polícia é tão velha como a humanidade. A polícia é tão velha como a cidade. Onde há cidade, há polícia. E onde há polícia, forma-se a humanidade. Assim, onde há cidade, digo, forma-se a humanidade. E então estamos aqui numa triangulação que se tem mantido ao longo da evolução humana. Não podemos só ver a polícia como instituição, mas estamos, neste caso, a ver a polícia como função, no sentido de tarefa. Isso é importante porque a polícia está presente em todo o lado. E poderíamos começar por lembrar de alguns estudos que têm sido feitos, até do ponto de vista antropológico, estudando ainda comunidades primitivas atualmente existentes, onde a função policial lá está presente. Lembro-me ainda, quando eu era jovem, ia para casa da escola, né, e passava junto ao merceeiro, dizia-me logo alguém: olha, tua mãe já foi para casa. Estão a ver, a função policial é algo que está muito presente em todos nós. Mas este é um grande desafio que a Universidade Aberta me fez. E perante grandes desafios, eu gostaria hoje de começar, e porque o título chama-se A Novíssima Ciência Policial, a polícia é tão antiga como a humanidade, a ciência também acompanha a evolução, a polícia também é bastante antiga, a ciência policial é que é recente, é quase como a aurora, não é? É quase como a aurora. E isso é um enorme desafio. Eu escolhi hoje para este enorme desafio, começando por lembrar duas personagens, uma que me marcou, gostei sempre imenso, conhecia pessoalmente, e outra que é decisiva para tudo isto que nós iremos falar. A primeira é uma poetisa, primeira à água, Natália Correia, que me fez meus... Como? Este ano é o centenário. É verdade, estamos no centenário, por isso é que eu estou a falar nela, temos, não só faz este ano, dentro de dias, 30 dias, o seu falecimento, como também o seu centenário de nascimento. E naqueles momentos mais difíceis do parto das ciências policiais, e recordo uma vez, há muito tempo, enfim, os sinais dos tempos foram mudando, um ilustre académico, quando eu quis começar a estudar, era o comandante aqui da Esquadra do Rato, me disse que a polícia não tinha dignidade académica. Mas, como irei depois ler mais à frente, a Natália Correia lembrou-me então na altura, naqueles convívios que havia no botequim, aqueles convívios intelectuais, não é? Que a polícia também era cultura. Polícia também era cultura. Era parte da cidade. Polícia era cultura. Queria também lembrar aqui outro ilustre elemento da nossa sociedade, já falecido também, que é, no fundo, digamos que ele vai ser o instrumento que permitiu crescer a ciência policial em Portugal, no quadro, digamos,
do retorno do país à democracia. O Dr. Mário Soares. É com ele que vai surgir a nova polícia em Portugal, vai surgir os estudos policiais, é fundada a Escola Superior de Polícia, e então é de inteira justiça lembrar. Bem, estamos aqui para falar de ciência policial e, ao desfolhar um livro do poeta português e cardeal José Tolentino Mendonça, no seu livro que se chama A Noite Abre os Meus Olhos, A Noite Abre os Meus Olhos, hoje, já que está a anoitecer, vamos abrir os olhos para a novíssima ciência policial, com um último verso. Isto é no poema Os Incêndios. Eu vim aqui para incendiar isto tudo, não sei se há extintores, mas vamos incendiar do ponto de vista científico com o último verso que ele tem do seu poema Os Incêndios, que é: não despertes o que não podes calar. Ora, o convite é o tentar despertar, e vocês depois, quando for na parte do debate, despertem mesmo. Não despertes o que não podes calar. Como é que podemos começar? Eu acho que, como tudo, o importante, e se nós nos lembrarmos do Príncipezinho, Saint-Exupéry, que é, nós temos que ir à essência. A essência. E diz o Saint-Exupéry, o Príncipezinho para a raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa. Vou dizer-te o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. O essencial é invisível para os olhos. Repetiu o Príncipezinho a fim de se recordar. Vamos ver se nos recordamos disto ao longo deste tempo. O essencial nesta matéria foi escrito, não é? Segundo a tradição que nos chegou, há 2.400 anos. E encontra-se na República de Platão. Quando hoje se diz que polícia também é cultura, que polícia é parte da cidade, tudo começa na República de Platão. Quando hoje se diz que a polícia tem que representar a sociedade e por isso tem que aumentar a taxa de feminização, não é? Haver mais cidadãos do género feminino na polícia, continuamos simplesmente ainda na República de Platão. Na República de Platão. E então os fundamentos ajudam-nos imenso nesse sentido. Se nós formos ao seu discípulo Aristóteles, será ele que irá ter a afirmação espantosa de que um dos maiores bens da cidade é a polícia. Eu repito, um dos maiores bens da cidade é a polícia. Depois, iremos ter, nomeadamente Kant, que já foi aqui falado, que vem dizer que o fundamento de uma sociedade de direito está na existência da polícia. E vai dizê-lo na metafísica dos costumes, quando fala dos princípios metafísicos da doutrina e do direito. Ou seja, a polícia não é nada estranho, nem à filosofia, nem à ciência, nomeadamente à ciência jurídica. E quando hoje há para aí umas distopias que dizem que não há a existência da polícia, o que estamos a falar é não à existência da cidadania, ao esvaziamento da cidade. É claro que a polícia, como nós hoje a vemos, e essa polícia que nós estamos a projetar para o futuro, ela tem a sua base em algo que marca a sociedade europeia, basicamente, e mesmo uma grande parte do mundo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Revolução de 1789, na sequência da Revolução Francesa. Eu acho muito importante que recordemos, para depois ter sentido tudo o que vamos dizer à frente, o que diz o artigo 12º dessa declaração. A garantia dos direitos do homem e do cidadão carece de uma força pública. Normalmente, durante muitos anos, essa força pública sempre foi encarnada por, digamos, por duas dimensões, a dimensão das Forças Armadas e a dimensão
da força policial. E esta força é, pois, instituída para vantagem de todos. Para vantagem de todos. Para vantagem de todos. Isto significa que este é um dos fundamentos que nós encontramos ao longo de toda a Europa e de uma grande parte do mundo democrático, sobretudo, que já vimos, fundamento filosófico, fundamento jurídico inicial. Em 1976, a polícia ganhou dignidade constitucional. Finalmente ganhou dignidade constitucional. É o Estado de Direito Democrático que lhe dá essa dignidade constitucional. Diz o artigo 272, número 1, a polícia tem por funções garantir o direito dos cidadãos. Então, a polícia é o grande promotor de cidadania. Cidadania. É um grande promotor de cidadania. Não é exatamente o contrário, como muitas vezes se pretende querer fazer. Recuperada a liberdade em Portugal em 1974 e com a adesão à União Europeia, um dos pilares que era importante construir era a desmilitarização da polícia e dotá-la de quadros próprios, quadros formados, não é, para o novo regime democrático. E é nesse sentido que em 1982 fez 40 anos. Continuamos aqui a celebrar datas, mas é sempre muito importante. São landmarks, são pontos. Fez 40 anos que foi fundada em Portugal a Escola Superior de Polícia, com dois grandes objetivos. Primeiro, formar quadros próprios para a polícia no quadro, digamos, da promoção dos direitos fundamentais. Segundo, promover a investigação científica na área do fenómeno policial. E é isso que hoje potenciamos aqui. E tivemos o ano passado, corrido estes 40 anos, tivemos o ano passado a consagração pela primeira vez da lei do regime que estabelece o regime do ensino superior universitário policial e também da sua vertente politécnica ainda por desenvolver. 40 anos de percurso lento, paulatino. Foi um percurso, como eu costumo dizer, não foi em linha reta, teve muitas dificuldades, como sempre, muitos obstáculos, preconceitos, enfim, ideias feitas que precisaram de ser vencidas. É um ensino especializado, mas tivemos que vencer isso. Ao longo disso foi sempre produzida, tem sido a ser muito produzida, investigação específica. Só, como eu disse no princípio, a polícia não existe sem cidade. Não é? Da cidade. Daquele sentido de cidade que lhe dava Aristóteles. Então, estudar a polícia não é algo exclusivo da ciência policial. É também de outras ciências. E quando nós queremos compreender o fenómeno policial, não podemos deixar de olhar para as outras ciências que estudam as humanidades. Por exemplo. A par disso, acresce ainda que a polícia é uma coisa que eu não sei o que é. Peço desculpa, eu não sei o que é a polícia. Não sei. Porque a polícia singular não existe. Existe a polícia plural. Quer dizer, a polícia singular é uma ideia que anda por aí. Mas não há. A singularidade policial não existe. Assim como o universo não é singular, também a polícia não é singular. Mas é uma coisa muito interessante. Faz parte de uma daquelas leis que nós podemos encontrar sobre polícia, que é há polícia em todo o lado. Há polícia em todo o lado. Não há país, não há Estado sem polícia. É um dos elementos constitutivos do Estado. Agora, cada Estado tem uma polícia com características muitas vezes próprias, não é? Nós olharmos aqui para o lado, para a Espanha, a organização do sistema policial espanhol não é exatamente igual ao nosso. Por outro lado, os desafios que enfrentamos em Portugal, ou enfrentam as polícias noutros países, no Chile, em Singapura, isso, são diferentes daqueles que nós temos. Então, quando nós falamos de polícia, não podemos ignorar o que se passa nas outras ciências e nos estudos que são desenvolvidos noutros ramos científicos e tem que ser visto hoje. A polícia tem que ser vista hoje em várias dimensões. A polícia é plural, do outro lado é local,
São realidades próprias, não é? Mas também são realidades, muitas vezes, zonais. Podemos ver, por exemplo, no campo da Europa, no campo de África, mas também são realidades globais. São realidades globais. Quando nós, por exemplo, falamos de globalização e não há sociedade sem crime, temos que estender os estudos da polícia também, digamos, às consequências dessa globalização. Quando falamos na livre circulação de pessoas ou no incremento do turismo, isso também tem impactos, não é? Porque o turismo, a livre circulação não é só turismo, também traz uma criminalidade itinerante. Grupos criminosos podem vir de uma zona remota lá dos Balcãs ou do Cáucaso, vêm cá, fazem o que têm a fazer e vão-se embora. E nós temos que estudar isso. Por outro lado, hoje estamos fenómenos de migração, vêm pessoas com culturas completamente diferentes e nós temos que as compreender. Então, a ciência policial não se esgota a si própria, não vive sozinha e tem que estar em relação com outros estudos científicos que sejam feitos. Temos uma polícia que tanto é global como local. Tanto é nova como velha. As ciências policiais são, assim, algo inacabado, algo que está em construção, a caminho de, e vejo a enorme tarefa de estar aqui a falar de uma coisa que ainda não está feita. Só que nas ciências policiais, digamos que a polícia surge como sujeito, enquanto normalmente para outras ciências, que há muitas ciências que estudam a polícia, ainda bem, nomeadamente a sociologia, ela surge como objeto, aqui surge como sujeito. O que é que aconteceu antes, digamos, no século anterior? No século anterior, a abordagem à questão policial era muito feita só, digamos, na área das práticas, é assim? E houve uma evolução nos últimos tempos que foi a ciência policial é uma ciência empírica, uma teorização, a construção de leis possíveis na ciência policial que ainda está em curso. Hoje em dia, por um lado, fala-se de ciências policiais, plural, por outro lado, fala-se em ciência policial no singular. Bem, modéstia à parte, eu dei o meu contributo para que o desenvolvimento da ciência policial em Portugal e também para haver um regime jurídico. Porque revelou-nos a experiência que em Portugal é às vezes importante haver positivismo jurídico para evitar alguns caminhos. Eu disse isto, mas muita gente desconhece, houve um momento que teve quase a ser extinta a recém-nascida ciência policial. Não é? No tempo da Troika, teve quase a ser extinta, enfim, por questões meramente contabilísticas. Enfim, ultrapassado essa situação, achou-se por bem proceder a algo que é raríssimo no nosso país, que foi o regime jurídico contém o conceito de ciências policiais. Um conceito foi construído, onde dei também o meu modesto contributo, e foi importante fixar o conceito de ciências policiais, dado, muitas vezes, o ambiente adverso que havia sobre esta matéria, os preconceitos, enfim. Construímos o ambiente. Só construímos no plural. E a razão porquê? Porque as ciências policiais engloba como sua ciência central a ciência policial no singular propriamente dita e ciências auxiliares. Nomeadamente, por exemplo, a história policial, que é muito importante, e contém, por outro lado, outras ciências que também ajudam imenso, que é o caso da balística, enfim, não é? Por aí fora. Eu queria também dar uma nota, e é muito importante quando falamos de estudos globais, estudos não se ficam só na área científica, pode também percorrer o campo filosófico, é que há uma área, enfim, há hoje quem diga que também já é ciência, mas pronto, que é a ética, mas para mim a ética continua a ser, faz parte do ramo normativo da filosofia, que é a ética policial, não é? Aí poderíamos dar uma longa discussão, se seria dentro das ciências policiais, mas eu considero que não. É um ramo muito específico, em desenvolvimento, tem a ver com a deontologia policial da filosofia. Por isso também a polícia pode ser estudada pela filosofia. Ia deixar também essa nota. Gostaria também de deixar uma nota importante, que tem sido um caminho que está a ser percorrido,
que é as ciências policiais, por exemplo, ainda não estão reconhecidas pela Academia de Ciências de Lisboa. Porque é aqui, certo? As ciências militares já o foram, mas ainda não fazem parte do elenco, digamos, legislativo, mas foram, pronto, por ato administrativo interno. Nós ainda estamos num processo de reconhecimento, por isso tudo isto é novíssimo, digo a palavra, ter dito isso é ótimo. Mas hoje em dia assistimos pelo mundo fora, nomeadamente no Brasil, por exemplo, em Moçambique, que já tem uma academia, também tem uma academia universitária de ciências policiais, a este desenvolvimento. Acontece que as ciências policiais, se chamam ciências policiais em Portugal e no Brasil chamam só ciência policial, singular. Dizem que as outras auxiliares pertencem às outras ciências, enfim, mas pronto, isso são questões de concepção. Têm estado todas a percorrer caminhos diferentes. E se nós vamos reparar, normalmente cada ciência tem temas eleitos, tem lá temas eleitos, que vai escolher, não é? Nomeadamente a ciência política, tem vários temas eleitos. As ciências policiais ainda não fixaram o seu catálogo de temas eleitos. A seu tempo, o vão fazer certamente. Do ponto de vista epistemológico, eu classifico as ciências policiais no quadro das ciências políticas, não é? Porque, no fundo, a polícia é um instrumento do poder, da aplicação do poder, não é? É a força do direito também, como esse instrumento. Uma polícia, porque tem capacidade coativa, uma polícia que não tem capacidade coativa é uma utopia, bonita, mas pronto, mas não passa de uma utopia, pode tornar-se entrópica depois, não é? E como uma ciência, digamos, um quadro, uma ciência auxiliar das ciências políticas. Assim, isto é interessante porque tem a ver com o fenómeno do poder e com, enfim, com aquela visão que nós temos, que foi muito desenvolvida em Portugal, pela professora Direne Moreira, digamos, das três pilares da ciência política, que é a sede do poder, a forma do poder e a ideologia. E isso marca-nos profundamente. O que mais poderemos dizer? Eu gostaria agora de dizer que poderíamos também ainda hoje discute muito o conceito de ciência policial, não é? Por exemplo, do ponto de vista da União Europeia, em sede da Academia Europeia de Polícia, da CEPOL, o conceito é que a ciência policial é o estudo da ação e da organização dos serviços policiais. Isto é um conceito redutor porque a polícia tem duas dimensões: a função e a organização. Ora, nem todas as entidades que têm funções de polícia são polícia, normalmente essa função não é predominante. Temos polícias, por exemplo, que não têm nome de polícia, e é predominante a função policial nelas. Enfim, pode haver aqui uma variabilidade em que os dois universos não são exatamente justapostos nas suas tarefas. Também é uma nota que importa ter. Outra nota que importa ter é que a polícia tem sempre uma coisa excelente. Quando se fala neste tema, há sempre sentimentos contraditórios, não é assim? Sempre sentimentos contraditórios, não é? E às vezes até há quase, permita-me, bem, isto agora é muito forte, mas às vezes até há quase um racismo profissional, porque as pessoas são contra a polícia, mas sem alternativa. Sem alternativa viável. Uma coisa vos posso dizer, é que sem cidadania, sem polícia, peço desculpa, sem polícia não há cidadania. Porque reina o caos, não é? Deixa de haver segurança. E que eu saiba, a atividade criminosa não gera segurança, não gera cidadania, quanto muito gera opressão. Seria também aqui importante lembrar que, e quanto à minha noção, eu penso que a polícia, do ponto de vista da minha noção de ciências policiais, é uma produtora de segurança. Não é única, mas é a principal. É o principal ator na produção de segurança. Agora, as ciências policiais, muitas vezes, digamos que elegem conclusões que podem ir ao desencontro de algumas ideias feitas cá por aí. E permitam-me agora expor uma, até pode ser provocador, mas eu vou expô-la, que é, há aquela ideia, e muitas vezes na área do direito, de que mais segurança, eu repito, mais segurança é menos liberdade. Eu não consigo perceber.
Porque o que nos mostra hoje, nomeadamente através de meios tecnológicos, é que pode haver mais segurança e essa mais segurança gerar mais liberdade. Nós bem sabemos, Beccaria, ou Beccaria, como pronto, Beccaria, que é a forma mais italiana, dizia-nos sempre que o homem perdia uma parte da sua liberdade para gozar a outra toda. Não é? E o melhor exemplo disto é a aplicação do Código da Estrada. Quando nós aplicamos o Código da Estrada, seja aqui, seja em qualquer parte, os estudos globais podem-se sobre a área do trânsito, certamente podem-se debruçar. Eu sei que quando atravesso na passadeira, me respeitam. Agora, eu não atravesso em todo o lado. Sei que também não ando com excesso de velocidade. Sei que tenho que andar pela direita ou pela esquerda, depende do país, né? Assim, pronto. Para a Inglaterra, nos outros países, cumprido aquelas regras, eu sinto-me seguro rodoviariamente. Ou pelo menos, imagino que estou. Perdi uma parte, ganhei o resto. Porque se eu tiver refém dos meus medos, para que é que me serve a liberdade? Eu estou prisioneiro, não é? Eu não saio de casa porque tenho medo, não é? Ser vítima de crime não me resolve nada. E então, esta ideia de que mais segurança em menos liberdade tem levado, durante algumas décadas, a verem a polícia como uma contratora, como uma redutora das liberdades. Não é isso que nos diz. Como é que nós podemos dizer que não é assim? Aí vem a investigação científica a ajudar. Aí vem os estudos globais a ajudar-nos. Que é ver condutas e comportamentos que as pessoas têm. Tivemos um tempo de pandemia, de confinamento, e que aí pode ser muito interessante, e agora já com o devido distanciamento, podermos fazer alguma análise do que se passou, não é? Como é que toda esta segurança, inclusive a segurança sanitária, por aí, contribuiu muito para isso. E hoje, com algumas novas tecnologias, nomeadamente com a videovigilância, permite-nos gerar mais liberdade, certamente. E, sobretudo, mais prova para combater o crime. Para combater o crime. É assim que muitos países têm seguido na Europa, e em Portugal, espero que comece a seguir. Comece a seguir isso, porque uma videovigilância traz-nos mais liberdade. E tivemos, por exemplo, e nós ainda hoje temos, até a nível dos passaportes, vendo o Rápido, por exemplo, o sistema Rápido, temos isso. Temos, por exemplo, e perguntam, não é nada assim, a polícia, pelo contrário, é uma compressora de liberdades. Não, mas nós, por exemplo, temos alguns programas de proximidade, é muito importante, porque a polícia está junto às pessoas, não é? Proximidade, como por exemplo com as pulseiras, para as crianças não se perderem em tudo isso traz mais, tudo isso traz mais. Só não vê quem não quer ver. Mas enfim, como sabem, às vezes há everestes que têm que ser subidos, né? Que é depois para descer com um sorriso e com mais-valia para a humanidade. Dito isto, penso que só gostaria de dizer, só um minuto, para ver se... Penso que sim. Bem, então, eu gostaria de terminar só com uma frase de um panfleto, em 1709, circulou um panfleto anónimo em Lisboa que dizia assim: a segurança, isto está em português da época, não é? Mas vou ler como no português da época. A segurança era nenhuma em Lisboa. Todas as noites se cometiam tantas mortes e roubos que, pelo hábito, já parecia que matar era cortesia e furtar era modestia. Voltamos outras vezes aos nossos fundamentos. É um caminho a seguir. É claro que, por exemplo, quando hoje em dia se estuda a questão do género, não é assim? Ela reflete-se também muito na polícia. Também reflete-se muito na polícia. E lembro aqui as palavras que foram ditas por Platão, de que as mulheres são tão capazes ou mais capazes que os homens para serem guardiães da cidade. Ou seja, há 2500 anos, Platão disse que a condição feminina também marca a polícia. Foram precisos quase 2500 anos para percorrer. Muito mais podia ser dito. Eu apenas quis dizer algo que permitisse-me ter um debate
Eu vim hoje aqui um bocadinho como os limões, mas aqueles limões têm sumo, que é para me espremerem, não é? Não me espremerem, eu vou zagado com o auditório. Mas não queria deixar de lembrar, antes de terminar, outra vez, este versículo do José Tolentino Mendonça, que é: não despertes o que não podes calar. Por favor, peço ao auditório que me desperte, que já estou quase a ressonar. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, Sr. Intendente-Chefe, por esta interessantíssima e estimulante conferência, que agora vai ser comentada pelo Sr. Professor José Lamego. Então, assim, dou a palavra ao Sr. Professor José Lamego para fazer o comentário. Obrigado, José Eduardo Franco. Bom, tratamos aqui de questões conceituais a partir de alguém que tem uma experiência de mais de 30 anos na experiência prática profissional. E penso que é particularmente oportuno na medida em que, tal como existe um conceito estratégico de defesa nacional, neste momento está a ser elaborado. O ministro José Luís Carneiro nomeou uma comissão, ou está ainda em formação, coordenada pelo professor Nuno Severiano Teixeira, que foi ministro da Administração Interna e ministro da Defesa, uma comissão que vai elaborar um conceito estratégico de segurança interna. Esta perspectiva, para mim, não é uma perspectiva teórica ou conceitual, é uma necessidade de transparência e de prestar contas perante a opinião pública do que é o conceito estratégico de segurança interna, quais são os diversos departamentos de Estado que contribuem para essa segurança interna, desde as polícias à proteção civil, ao sistema de informações. Portanto, penso que este início de problematização apresentada aqui pelo professor Pedro Clemente, que é, do ponto de vista de algumas discussões em curso, extremamente importante. E porque as questões conceituais aqui abordadas têm que ver com a arquitetura do Estado democrático, portanto, são questões que não são questões meramente empíricas de polícia, mas têm que ver com a arquitetura global do Estado democrático e constitucional, e isso foi objeto de uma longa discussão, desde a Constituição de 76, como foi aqui referido também pelo professor Pedro Clemente. Lembro-me de se ter discutido muito uma força que tem funções muito semelhantes à PSP, que é a GNR, que tem competências na toda a parte rural do território, que é, do ponto de vista geográfico, muito mais extensa do que uma polícia estritamente urbana, como é a PSP. Depois foi discutido se uma força militarizada com funções de segurança interna era compatível com a nossa visão da Constituição, que distingue claramente entre a segurança externa, que é confiada às Forças Armadas, e a segurança interna, que tem uma perspectiva completamente diferente. Não quero citar o Carl Schmitt, mas que não assenta no binómio amigo-inimigo. A segurança interna não assenta no binómio amigo-inimigo. Não sei se a segurança externa assenta, mas de certo a segurança interna não assenta nesse binómio. E houve um grande esforço de desmilitarização da polícia, a própria criação da Escola Superior de Polícia em 1982 insere-se nesse esforço, a formação de oficiais da PSP e não as chefias entregues oficiais, portanto, do Exército, das Forças Armadas, insere-se também nesse esforço. Em termos gerais, a arquitetura é muito semelhante à arquitetura da maior parte dos países da União Europeia. Temos uma polícia criminal, a polícia judiciária, que está articulada com o Ministério da Justiça, não tem funções de segurança interna, tem funções meramente de investigação criminal. A PSP e a GNR estão articuladas com o Ministério da Administração Interna. Portanto, relativamente à construção de um sistema de informações também no início dos anos 80, com pessoas como o general Pedro Cardoso, que o Sr. Professor
Pedro Clemente também acompanhou, foi claramente que sublinhado que esse tipo de instituições não tem que ver com repressão a forças políticas, mesmo a forças políticas que sejam marginais no espectro político-partidário, tem sim uma função de informação e ainda essa com restrições extraordinárias do ponto de vista constitucional e legal, na medida em que a única força policial que pode realizar escutas com autorização do Ministério Público é apenas a Polícia Judiciária, as outras forças não o podem fazer. Portanto, há aqui um grande escrúpulo de uma sociedade que saiu de uma longa ditadura para que todo o sistema policial não possa ser afetado por desvios securitários ou ser pervertido por desvios securitários. Às vezes, na minha opinião, digo isto com toda a franqueza, vai-se longe demais a Comissão Nacional de Proteção de Dados, muitas vezes aplica uma visão do Estado de Direito e uma concepção da criminalidade, e a criminalidade organizada hoje é muito poderosa, que não é compatível com certas concepções sobre a privacidade que se tinha no século XIX e que, obviamente, num Estado democrático ou constitucional, com vários sistemas de checks and balances, eventualmente uma jurisprudência mais alargada da Comissão Nacional de Proteção de Dados era capaz de reforçar a segurança e não prejudicar os direitos fundamentais dos cidadãos, nomeadamente a reserva da intimidade da vida privada, etc, etc. Portanto, tudo isto foi aqui problematizado pelo professor Pedro Clemente. Claro que a segurança é um bem que tem várias repercussões, várias implicações. Um país como o da União Europeia, um país em que um produto de exportação, porque do ponto de vista estatístico é um produto de exportação, é a receita de turismo. Claro que o facto de estarmos bem graduados em termos de segurança é um fator de atratividade do turismo e do investimento. Portanto, os decisores públicos não podem ignorar que esta componente de segurança é, para além de um reforço da liberdade dos cidadãos, uma componente também que para a imagem de atratividade do país é importante. Sei que os responsáveis da PSP são sensíveis a questões de género e também ao facto de uma sociedade onde as minorias étnicas já têm alguma dimensão, também haver uma pluralidade no recrutamento para a PSP. E eu lembro apenas uma coisa que a evolução do panorama político-partidário na Europa, e nomeadamente na Europa Central e do Norte, nos sublinha com força, de modo muito persuasivo. À exceção da extrema-direita na Europa, uma extrema-direita que muitas vezes não respeita as próprias regras da democracia, e que nesta conjuntura específica conjuntura específica dos últimos 3, 4 anos, muito alinhada com os interesses geopolíticos da Rússia, a AfD na Alemanha, partidos semelhantes na Áustria. Portanto, esses partidos, essas forças que hoje, paradoxalmente, estão em grande sintonia com a estratégia de estabilização promovida pela Federação Russa de enfraquecimento geopolítico da União Europeia, sobretudo da União Europeia, essas forças exploram muito demagogicamente os problemas de segurança e ligam os problemas de segurança a questões de imigração. Por isso, uma polícia consolidada com credenciais democráticas que fazem parte do contexto cultural global, mas que devem ser reforçadas no ensino que é ministrado no ensino superior de polícia,
é de facto muito importante e esta matéria foi aqui bem reforçada pelo professor Pedro Clemente e, portanto, uma ideia muito clara de que a polícia e o modo como conceptualizamos estas questões é intrinsecamente ligada à arquitetura do Estado Democrático Constitucional, não só as diversas funções, as delimitações de fronteiras, de atuação entre as diversas forças, mas a própria preocupação com especificidades de minorias étnicas, com a proteção dos direitos fundamentais e o ensino da Constituição e dos direitos fundamentais na Escola Superior de Polícia. Não vou agora pronunciar ou comentar a parte mais estritamente filosófica, não tenho grande simpatia por Platão, nomeadamente o modo como ele refere a função dos guardiães na República, porque é a expressão de uma sociedade rigidamente estratificada, e, portanto, é um autor, aliás, aí baseio-me um pouco no Karl Popper, que é melhor, é preciso ter alguma desconfiança do Platão quando se lê Platão, mas eu penso que a maioria dos cidadãos não vai ler Platão e, portanto, podemos deixar o Platão, não precisamos de incomodar o Platão ou revisitar Platão para construir uma polícia numa sociedade democrática. Kant já é importante, aí sim, revejo-me completamente no que ele diz, até porque, e agora numa questão estritamente semântica, em Kant há visivelmente uma alteração do conceito de polícia. Eu não quero agora entrar em questões conceituais, mas estou ou questões filosóficas, estou numa universidade e, portanto, também tenho algumas obrigações de respeitar a universidade, dizendo o que vou dizer. Enquanto que no período imediatamente anterior a Kant, isto é, Christian Wolff e os wolffianos, que tiveram uma grande importância na doutrina do Estado e na filosofia, mas também na doutrina do Estado, na Alemanha, da primeira metade do século XVIII, a polícia era uma provisão de serviços administrativos, não tinha o significado que tem depois, e que acho que encanta aí uma viragem semântica importante, os wolffianos defendiam o chamado Estado de Polícia, que era um Estado administrativo que visava promover o bem-estar. Kant defende o Estado de Direito, e é uma concepção muito diferente do Estado de Polícia, em que a função prioritária, a doutrina dos fins do Estado de Kant, exatamente em A Metafísica dos Costumes, nos princípios metafísicos da doutrina de Direito, é a função do Estado, é a proteção das esferas da autonomia individual. E, portanto, a segurança é também uma proteção das esferas da autonomia individual, e agora não vamos voltar ao Hobbes, sem segurança era a luta de todos contra todos, e, portanto, era um estado de anarquia, onde, aí Hobbes diz, é provável que se verifique o maior dos males. O Hobbes faz uma doutrina do Estado que não visa o bem, conforme Platão, ou conforme Aristóteles, mas visa evitar o mal. E qual é o mal maior de todos? É a morte violenta. E por isso é uma ideia que assenta em premissas antropológicas pessimistas, mas que eu, apesar de tudo, já dada a idade, o maior dos males é, de facto, a morte violenta, e a polícia também serve para evitar isso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário crítico, Sr. Professor José Lamego. E agora vamos antes de dar novamente a palavra ao Sr. Intendente-Chefe e passarmos também a devolver a palavra a quem está a assistir a esta sessão. Eu não digo, eu sou Platão, pronto. Eu sei que o Platão é o pai do comunismo, enfim, e muitas das utopias que tivemos por aí, com milhões de mortes, né, poderão estar ali. Mas eu devo dizer que foi um marco, né? Um marco de partida que nós tivemos no Ocidente. Não, mas eu gostava só de dizer eu acho que aqui uma coisa muito importante que foi dito pelo professor José Lamego, que é a importância de ser construído pela primeira vez um conceito estratégico de segurança interna. A construção de um conceito estratégico de segurança interna não pode ignorar estudos feitos em muitas áreas, não é assim?
estamos nos estudos globais, porque tem que ter em conta também a dimensão externa da segurança interna e depois tem que ter muito em conta o que se passa no nosso país, desde o fenómeno do turismo, não é? Por aí afora. E realmente é relevante, nunca tivemos, e não está previsto ainda na Lei de Segurança Interna, mas eu penso que na próxima revisão da Lei de Segurança Interna deve ser previsto, como está para a defesa, deve ser previsto. E eu gostaria de dar aqui 2 ou 3 notas que foram ditas também, e que é uma evolução que a ciência policial nos traz. A ciência policial, no fundo, tem um grande objetivo, que é conhecer para agir bem. Conhecer para agir bem. Quanto mais a polícia conhecer, melhor é a sua ação. Não é? E isso é importante porquê? Porque as sociedades são sociedades que pedem prestação de contas. Pedem prestação de contas. E a prestação de contas deve-se fazer de uma forma científica. Quando nós olhamos para o relatório anual de segurança interna, não é? Cada vez mais aquele relatório, e nós vimos os primeiros e compararmos com agora, não é? Por exemplo, do ponto de vista da ciência estatística e da sua interpretação, muitas vezes por via sociológica, tem havido uma evolução. Prestação de contas é realmente essa dimensão que tem, que muitas polícias, nomeadamente a polícia inglesa, o faz. Não basta só prestar contas. Não. O que nos dizem muitos estudos têm sido feitos pelo mundo, e nós temos aproveitado muitos estudos na área anglo-saxónica. Os anglo-saxónicos realmente, desde os anos 60, têm feito grandes estudos sobre o epifenómeno policial e relativamente à prestação da segurança. Que é importante ouvir os cidadãos. Ouvir os destinatários do produto. Não é? Eu devo dizer que a Polícia de Segurança Pública, no âmbito da sua estratégia, fez pela primeira vez em Portugal isso. Fez um estudo à opinião. Fez um estudo à opinião, sem sabermos bem o que é que íamos encontrar depois, né? O que é que foram os resultados. E os resultados, devo dizer que foi uma agradável surpresa. Mas estes estudos também são importantes porque juntarmos esses estudos digamos, à emergência de um conceito de estratégia de segurança interna, podemos assim definir estratégias persistentes, consistentes, nomeadamente nas áreas de policiamento de proximidade. E isso é muito importante. Não podemos estar em ciclos curtos a mudar, digamos, as formas de atuar. Tem que haver. E nós temos bons exemplos que têm persistido no tempo, nomeadamente o programa Escola Segura. Tem persistido no tempo. Ou agora o programa que nós estamos a ter, que é Universidade Segura. Porquê? Porque o público-alvo é diferente. E estamos a trabalhar nisso. Há aqui um fator que eu queria falar, que é uma coisa muito importante e que certamente o conceito estratégico vai ter em conta, que está a começar a haver uma mudança entre aquilo que nós chamamos manpower, que é a polícia assente no fator humano, na mão de obra intensiva. Vamos lá ver, a segurança ainda é das poucas áreas que hoje são áreas de mão de obra intensiva de trabalho. Muitas outras áreas foram todas automatizadas. Estarmos a evoluir para aquilo que nós chamamos TecPol, Polícia Técnica. E quando nós falamos em videovigilância, já estamos a falar de outros instrumentos de Polícia Técnica. De Polícia Técnica. Porque não podemos ter um polícia em cada metro na via pública, mas podemos ter um polícia atrás de monitores que está a monitorizar muitos metros da via pública. E projetarmos depois os meios. E isto é um cruzamento de várias ciências. Não é? Até temos que jogar com logaritmos para ver probabilidades e na base disso fazemos um raciocínio preditivo, e aqui voltamos a Kant, a razão prática de Kant, pai disto tudo, razão prática de Kant, não é? Para alocarmos os meios aos sítios de maior previsibilidade. E será isto que iremos aplicar já experimentalmente também na Jornada Mundial da Juventude, porque vamos ter mais de 1 milhão de jovens num pico do verão a circular por aqui. Isso é importante. Eu quando falei aqui de polícia, estou a falar na perspectiva que devo dizer até agora, sempre, que é a minha perspectiva, que é da Polícia de Segurança Pública. Somos uma polícia das cidades, né? Nós para cá já fomos uma polícia, tirando os Açores e a Madeira, temos todo o território sobre a nossa alçada. No tempo das ex-colónias também estávamos nas ilhas, né? Estávamos no ultramar, em Angola, Moçambique, em Goa, por aí fora. Mas somos basicamente uma polícia das cidades. Eu queria dizer também uma coisa que é, não pode haver medo das novas formas de atuar da polícia, porque somos uma entidade
profundamente escrutinada. Profundamente escrutinada. E realmente Kant, que vai nos trazer a polícia para o que é hoje o campo policial, deixa de ser a administração pública quase em global, é assim, vai nos trazer para aqui, ele próprio também, logo na altura disse, escrutinar a atividade, não só juridicamente, mas também escrutinar do ponto de vista técnico. E isso é importante. E nós agora, com a videovigilância individual móvel, que é as famosas bodycams, não é assim? Vai nos permitir realmente isso, para um lado e para o outro. Não nos podemos esquecer que as polícias são das entidades mais escrutinadas, os serviços públicos mais escrutinados, quer cá, quer em qualquer país. E não temos problema nenhum na evolução para a polícia técnica ainda aumentar o escrutínio. Agora, tem que haver uma mudança de mentalidades em Portugal, que já está a operar, mas está muito lenta, que era, ao contrário dos anglo-saxónicos, que facilmente concedem uma autorização de videovigilância, por exemplo, mas depois tem um sistema de escrutínio permanente. Nós, antes de fazer qualquer coisa, temos um Everest para subir. E depois uma planície. Não, deve ser ao contrário, exatamente. Deve ser ao contrário, isso queria dizer. Só mais uma palavra para dizer que na visão estratégica que temos seguido, nomeadamente na Polícia de Segurança Pública, não se pactua com extremismos. Não há lugares a extremismos. Polícia não tem a ver com extremismo. Polícia tem a ver, como dizia Aristóteles, eu não sou seguidor de Platão, eu sou seguidor de Aristóteles, aristotélico. Não é? O discípulo era bem diferente do mestre nesse aspecto, que é, não pactuamos com o extremismo. Pactuamos, sim, com aquilo que a gente acha que é o equilíbrio, que é, no fundo, a virtude, não é? Isso sim, pactuamos com isso. Por isso é que somos uma polícia democrática, não somos uma polícia de extremismo. Aliás, eu pessoalmente não podia ser de outra forma. Como filho judeu, não podia ser de outra forma, não é? Não podemos pactuar com antissemitismo nem outras coisas do género. Mas não é fácil. Não é fácil. Então, muitas vezes temos que responder à procura de outras respostas, não é? Nomeadamente, por exemplo, nas áreas sociais, para dar resposta. Por exemplo, a polícia tem neste momento um grande desafio pela frente, que é o recrutamento. Nós estamos previsível, por causa do inverno demográfico, não é? Previsível também por causa do desenvolvimento económico a outras alternativas, previsível também por causa dos custos de viver na cidade. E isto são desafios permanentes. Perceber porque é que isto está a ser difícil é também mais uma matéria de estudo, nomeadamente nas áreas sociológicas. Não é? Então, tentei pelo menos transmitir que a polícia é objeto de estudo, mas também dá um contributo. Vão ver? Temos aqui então uma grande relação entre, digamos, a prática, a praxe, basicamente, não é? E depois a pesquisa, não é? Para construir uma teorética que ainda está em curso. Professor, e calmo. Muito obrigado pelas suas... Não para sempre. Exato. Por enquanto. Agradecemos imenso ao Sr. Intendente-Chefe a sua conferência e o espaço de debate que proporcionou sobre este tema emergente das novíssimas ciências policiais. Agradecemos ao Sr. Professor José Lamego, que aqui articulou a presença cá do Sr. Intendente-Chefe e pelos seus comentários, pela sua disponibilidade para colaborar com a Universidade Aberta e com os Centros Todos Globais. Agradeço a presença de todos, a quem fez questões e comentários e desejamos um bom regresso a casa e uma boa noite. E até a próxima sessão.